Sabe quando você começa um filme achando que vai ver só mais uma história de guerra e de repente percebe que a coisa é muito maior, muito mais estranha e muito mais pesada do que parecia? Pois é exatamente essa sensação que eu tive quando comecei a assistir Máquina de Guerra. E antes de continuar, já deixa o like aí porque hoje a gente vai conversar de verdade sobre esse filme. Não é só contar a história, não. Eu quero comentar, reagir, falar das partes que me deixaram tenso e também das partes que me fizeram pensar. Cara, isso aqui ficou muito mais sinistro do que eu imaginava. Então pega alguma coisa para beber, relaxa um pouco e imagina a primeira cena do filme comigo. A tela abre com aquele silêncio estranho, sabe? Não tem música heróica nem nada épico acontecendo. A câmera mostra o deserto do Afeganistão, aquele cenário seco, poeira no ar, o sol batendo forte em tudo. É aquele tipo de lugar que já passa uma sensação meio pesada só de olhar. E aí, a gente começa a ver uma coluna de veículos militares avançando pela estrada. Tanques, caminhões, soldados dentro deles. Todo mundo seguindo informação. E aqui já começa uma coisa que eu gostei muito no filme. Ele não tenta parecer cool demais logo no começo. Não tem aquela vibe exagerada de ação estilo videogame. Pelo contrário, parece mais real, mais tenso. Dentro de um dos caminhões está o nosso protagonista, Jack. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Jack é aquele tipo de personagem que você percebe logo de cara que carrega alguma coisa dentro dele. Não é aquele herói sorridente de filme de ação. O cara tem um olhar cansado, pesado, como se já tivesse visto coisas demais. Mas a primeira interação dele já mostra que o filme também sabe brincar um pouco com humor. De repente, no meio da estrada, um dos tanques da frente simplesmente para. Assim, do nada. E quem já viu filme de guerra sabe que quando um comboio para no meio do nada, normalmente é problema. Jack sai do caminhão irritado, quase pulando para fora, e já começa a gritar. Tipo aquele jeito de soldado que já está de saco cheio. Quem foi o gênio que parou essa porcaria aqui? A câmera mostra outro soldado saindo de um tanque, respondendo no mesmo tom. Qual é o seu problema, cara? Se tá com pressa, passa por cima então. E os dois começam aquela discussão que parece que vai virar briga a qualquer momento. Agora imagina eu assistindo isso pela primeira vez. Eu pensei, pronto, lá vem aquele conflito clássico de soldados brigando. Mas aí, o filme dá uma virada engraçada. Depois de alguns segundos de discussão, os dois começam a rir. E aí a gente descobre uma coisa. Eles são irmãos. Jack e o outro soldado são irmãos de verdade. E eu gosto muito dessa decisão do roteiro, porque imediatamente cria uma conexão emocional. Não são apenas soldados numa missão, são dois irmãos que estão juntos numa guerra. O nome do irmão dele é algo que a gente escuta pouco depois, mas o mais importante aqui é a relação entre os dois. Existe aquela mistura de amizade, provocação e cumplicidade que irmãos costumam ter. O irmão admite que fez aquilo de propósito. Ele sabotou o tanque só para fazer o comboio parar um pouco. E o Jack fica tipo, você tá maluco? A gente tá no meio de uma missão. Mas o irmão não está preocupado. Ele está pensando em outra coisa. Enquanto Jack mexe no tanque tentando consertar o problema, o irmão começa uma conversa meio aleatória, mas que depois você percebe que é muito importante para a história. Ele pergunta, você já pensou no que a gente vai fazer depois disso? Jack responde de forma bem direta, meio cansada. Depois disso o quê? E aí o irmão fala sobre uma coisa que muda totalmente o tom da conversa. Ele diz que verificou tudo sobre o treinamento de Rangers. Para quem não sabe, Rangers são uma das forças mais elite do exército. Treinamento brutal, seleção absurda, poucos conseguem. Segundo ele, em 2 meses vai começar um novo treinamento. E ele fala aquilo com empolgação. Cara, a gente sempre quis isso, sempre quis ser Rangers. Essa parte do diálogo é muito interessante porque ela mostra um contraste entre os dois. O irmão está cheio de energia, cheio de planos. Já o Jack parece mais realista, ou talvez mais cansado. Ele responde algo tipo, eu já tô ficando velho pra isso. E eu gosto dessa parte porque ela traz uma discussão muito humana. Não é só sobre guerra, é sobre idade, tempo passando, sonhos que talvez já tenham passado da hora. Mas o irmão insiste. Ele diz que checou todos os requisitos. Segundo ele,
Os dois ainda estão dentro do limite. Eles ainda podem tentar. E aí acontece aquele momento que, quando você assiste pela primeira vez, parece pequeno, mas depois percebe que é gigantesco. Jack suspira e fala algo como: "Tá bom, a gente vê isso." Não é um sim empolgado, mas também não é um não. É aquele tipo de promessa meio casual, que acaba mudando tudo depois. Só que, claro, filme de guerra nunca deixa as coisas calmas por muito tempo, porque assim que Jack termina de consertar o tanque e começa a voltar para o caminhão, tudo explode, literalmente. Um barulho ensurdecedor corta o silêncio. Uma explosão gigantesca acontece perto do comboio, e em segundos o cenário muda completamente. Ataque. Talibãs começam a atacar o comboio de todos os lados. E aqui o filme muda totalmente de ritmo. Se até agora a cena era lenta, quase tranquila, agora vira caos absoluto. Explosões, tiros, gritos de soldados tentando se organizar. Os tanques começam a ser atingidos um por um, e essa sequência é brutal. Não tem aquela sensação de heróis invencíveis. Soldados caem, veículos são destruídos. A câmera treme, a poeira cobre tudo. E no meio desse inferno está o Jack. Ele tenta reagir, tenta ajudar, tenta entender de onde estão vindo os ataques. Mas em poucos segundos fica claro que a situação saiu completamente do controle. Mais explosões, mais tiros. E então acontece algo que muda a vida dele para sempre. Jack é atingido. Não é mostrado de forma exagerada, mas ele claramente se machuca. A tela fica confusa, o som fica abafado. Aquela sensação típica de explosão perto demais. E tudo fica escuro. Quando ele recupera a consciência, a primeira coisa que ele faz não é verificar a própria ferida. Ele procura o irmão. E essa parte é muito forte, porque você sente a ansiedade dele. Ele olha ao redor. Destruição, fumaça, veículos queimando, corpos no chão. Ele começa a gritar pelo irmão. E por alguns segundos, o filme faz você pensar que talvez ele tenha morrido. Mas então Jack finalmente encontra ele. O irmão está vivo. Gravemente ferido, mas vivo. E aqui acontece algo que depois vira praticamente uma lenda dentro da história. Jack pega o irmão e começa a carregar ele. E não estamos falando de alguns metros. Segundo o que depois é contado no filme, Jack carregou o irmão por quase 10 milhas. Imagina isso, ferido, no meio de um ataque, carregando outro homem nas costas, só para tentar salvar ele. Essa parte não é mostrada completamente na tela naquele momento, mas é algo que a gente vai descobrir melhor mais pra frente. Mas antes que a história continue, o filme faz uma coisa interessante. Tudo corta de repente. Jack abre os olhos e percebe que estava sonhando, ou melhor, lembrando. Agora ele está dentro de um ônibus militar, sentado entre vários outros soldados. E aí a gente descobre algo importante. 2 anos se passaram desde aquele ataque no Afeganistão. 2 anos. Mas claramente, Jack nunca superou aquilo. E é aqui que a história realmente começa. Porque o ônibus está chegando em um lugar específico. Colorado. Base de treinamento. Jack está ali para fazer exatamente aquilo que prometeu naquele dia. O treinamento para se tornar um Ranger. Mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mesmo depois de perder praticamente toda a sua equipe. E sim, incluindo o próprio irmão. Agora deixa eu comentar uma coisa pessoal aqui. Quando essa revelação acontece no filme, eu realmente parei um pouco e pensei, porque isso muda completamente a motivação do personagem. Ele não está ali por glória, não está ali por carreira, ele está ali porque fez uma promessa, e talvez porque ainda carrega culpa. E isso, na minha opinião, deixa o personagem muito mais interessante do que aquele típico herói de ação. Quando o ônibus finalmente para na base, vemos dezenas de outros soldados chegando também, todos de diferentes cidades, todos com o mesmo objetivo, se tornar Rangers. Mas aí vem a primeira realidade brutal do treinamento. Um capitão reúne todos eles e explica a situação, sem romantizar nada. Ele diz algo mais ou menos assim: vocês têm 4 semanas. Só 4. 4 semanas para provar que pertencem ali. Durante esse tempo, eles vão enfrentar testes físicos, mentais, missões simuladas e situações extremas. E no final, existe uma prova final, uma missão. Se eles conseguirem completar essa missão e cruzar a linha final, eles se tornam Rangers. Se falharem, voltam para casa. Simples assim. E enquanto o capitão fala tudo isso,
A câmera mostra os rostos dos soldados, alguns confiantes, alguns nervosos, alguns claramente assustados. E o Jack? Ele está quieto, observando, sem falar com ninguém, sem fazer amigos, sem tentar impressionar. Ele só quer uma coisa: terminar o treinamento e cumprir a promessa que fez para o irmão. Só que o que ele ainda não sabe é que essa decisão vai colocar ele no meio de algo muito maior do que qualquer guerra que ele já enfrentou. Algo que, literalmente, não veio da Terra. Mas isso, a gente começa a descobrir no próximo trecho da história. Quando o ônibus finalmente para dentro da base no Colorado, dá para sentir aquela mudança de atmosfera que todo filme de treinamento militar tem. Mas aqui ela é um pouco diferente. Não tem música épica tocando ao fundo, não tem câmera lenta com soldados descendo do ônibus como se fossem heróis. Pelo contrário, a sensação é quase desconfortável, como se todo mundo ali estivesse entrando em um lugar que vai quebrar eles de alguma forma. E eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto muito quando filmes de guerra mostram esse lado mais cru do treinamento, porque na vida real, ninguém vira um soldado de elite só fazendo flexão e correndo em câmera lenta. Os soldados começam a descer do ônibus um por um. Mochilas pesadas nas costas, rostos tensos, alguns tentando parecer confiantes, outros claramente pensando: cara, será que eu fiz a escolha certa? Jack é um dos últimos a sair. Ele pisa no chão da base e olha ao redor. Montanhas ao fundo, clima frio, aquela estrutura militar cheia de barracões, torres de vigilância, campos de treinamento. Tudo parece organizado demais, rígido demais. E uma coisa já fica clara: esse lugar não tem espaço para fraqueza. Logo depois que todos os soldados se reúnem, o capitão aparece novamente. E olha, esse personagem é exatamente aquele tipo de instrutor que a gente espera ver em histórias de treinamento militar. Voz firme, olhar que parece atravessar a pessoa, postura de quem já viu muita coisa na vida. Ele não perde tempo com um discurso motivacional bonito. Nada disso. Ele vai direto ao ponto. Vocês têm 4 semanas. Silêncio total. 4 semanas para provar que merecem estar aqui. Ele começa a andar de um lado para o outro enquanto fala, analisando cada rosto. É como se estivesse tentando identificar quem ali vai quebrar primeiro. Durante esse tempo, vocês vão passar pelos testes mais difíceis da vida de vocês. Ninguém se mexe, ninguém fala, só escutam. Quem falhar, volta para casa. Simples assim, sem segunda chance, sem desculpas. E aí ele diz uma frase que, na minha opinião, define muito bem o espírito do filme naquele momento. Rangers não são feitos de músculos, são feitos de decisão. Eu lembro de pensar nessa frase enquanto assistia, porque ela já dá uma pista sobre o que vai acontecer com o Jack mais pra frente. Depois do discurso, o treinamento começa praticamente na mesma hora. E quando eu digo começa, eu quero dizer começa de verdade. Corrida, marcha, teste físico, teste de resistência, tudo acontecendo quase sem pausa. Os soldados precisam correr quilômetros carregando equipamento pesado, atravessar obstáculos, subir cordas, rastejar na lama. Aquele pacote completo de sofrimento militar. E aqui, o filme faz algo que eu achei muito interessante. Ele não foca em um único momento épico. Ele mostra vários dias passando, vários testes, vários soldados desistindo. Porque sim, muita gente desiste. Alguns não aguentam fisicamente, outros simplesmente quebram mentalmente. E toda vez que alguém falha em um teste, acontece algo que deixa o clima ainda mais pesado. Eles são separados do grupo, mandados de volta para casa, sem cerimônia, sem despedida, só vão embora. E enquanto tudo isso acontece, o Jack continua meio isolado. Ele não conversa muito com ninguém, não participa das brincadeiras que alguns soldados fazem durante as pausas, não tenta formar amizade. Ele só treina. Treina de forma quase obsessiva. E é aqui que começa a surgir uma coisa que os outros soldados começam a notar. Jack não está treinando como os outros. Ele está treinando como alguém que está fugindo de alguma coisa. Ou tentando provar alguma coisa para si mesmo. Os dias passam. Primeira semana. Segunda semana. Cada vez menos soldados continuam no treinamento. E quanto mais o grupo diminui, mais intenso tudo fica. Porque os instrutores aumentam a dificuldade. Mais peso, mais distância,
mais pressão psicológica. É quase como se estivessem tentando quebrar os candidatos de propósito. E em certo momento, durante uma pausa depois de um treinamento particularmente pesado, alguns soldados começam a conversar entre si. Entre eles está Smith. Smith é aquele tipo de personagem que todo grupo militar tem. Um cara observador, um pouco sarcástico, que gosta de entender quem são as pessoas ao redor dele. Ele olha para o Jack, que está sentado sozinho limpando o equipamento, e pergunta para o resto da equipe: quem é aquele cara? A pergunta parece simples, mas na verdade todo mundo ali já estava pensando nisso. Porque Jack chama a atenção. Não porque ele fala muito, mas justamente porque ele não fala nada. Então, uma das soldados, Valerina, responde. E o que ela conta muda a forma como todo mundo começa a olhar para o Jack. Ela explica que Jack já esteve em uma missão no Afeganistão, uma missão de resgate. A equipe dele foi enviada para salvar outro grupo de soldados que estava preso, mas durante a operação, eles sofreram um ataque pesado do Talibã, e praticamente toda a equipe foi morta. Smith escuta tudo com atenção, mas Valerina continua, e aí vem a parte que faz o grupo inteiro ficar em silêncio. Segundo ela, Jack carregou o próprio irmão ferido nas costas por quase 10 milhas até a base. 10 milhas, ferido, no meio do deserto. E graças a isso ele recebeu uma medalha militar importante. Quando essa história termina, o clima entre os soldados muda completamente. Porque agora Jack não é só o cara quieto. Ele é um sobrevivente. Alguém que passou por algo que poucos ali conseguem imaginar. E claro, Smith não consegue segurar a curiosidade. Em um momento mais tarde, durante um descanso rápido, ele se aproxima do Jack, senta perto dele e pergunta diretamente: o que aconteceu no Afeganistão? E aqui acontece algo que define muito bem o personagem do Jack. Ele simplesmente não responde, nem olha para Smith, nem reage, só continua mexendo no equipamento como se não tivesse ouvido nada. O silêncio fica constrangedor por alguns segundos. Até que Jacob, o líder do grupo naquele momento, intervém. Ele chama a atenção do Smith. Diz algo tipo, você não pode perguntar isso para ele. Smith fica meio sem entender, mas Jacob continua. Ele perdeu muita coisa naquela missão. Deixa isso quieto. E pronto, o assunto morre ali. Mas uma coisa fica clara. Jack carrega algo pesado dentro dele. Muito pesado. Enquanto isso, o mundo lá fora continua funcionando normalmente. Ou pelo menos parecia normal. Porque o filme corta para uma cena rápida de televisão, um noticiário. A apresentadora fala sobre uma descoberta recente da NASA. Um asteroide foi detectado. Segundo os cientistas, ele vai passar pela atmosfera da Terra. Mas não representa perigo. É apenas um fenômeno espacial raro. E quando eu vi essa parte pela primeira vez, eu pensei, ok, isso vai dar problema. Porque quando um filme mostra um asteroide no começo, normalmente ele não está ali só para decoração. Mas dentro da história, ninguém presta muita atenção nisso. Os soldados estão ocupados demais tentando sobreviver ao treinamento. Terceira semana começa. E agora as coisas ficam realmente brutais. As missões simuladas começam. E aqui os soldados precisam trabalhar em equipe. Planejamento tático, estratégia, tomada de decisões rápidas. Muita gente falha, e toda vez que alguém falha, é mandado embora, sem discussão, sem segunda chance. O grupo vai ficando cada vez menor, e o Jack continua ali, focado, determinado, mas ainda completamente isolado. E isso começa a preocupar os instrutores, porque um Ranger precisa trabalhar em equipe, não dá para lutar sozinho. Mas Jack parece estar fazendo exatamente isso, lutando sozinho. Quarta semana finalmente chega. Última semana, última chance. Quem chegou até aqui já passou por quase tudo, mas o teste final ainda está por vir. Antes da missão final, os soldados enfrentam um teste extremamente difícil dentro de uma piscina de treinamento. Parece simples à primeira vista, mas na prática é brutal. Eles precisam permanecer submersos por longos períodos, controlar respiração, manter calma, ignorar o instinto de pânico. Vários soldados tentam. Alguns conseguem ficar um tempo, mas acabam subindo antes do limite. Jack entra na água também e decide ir até o limite, literalmente. Ele fica submerso por tanto tempo que começa a perder a consciência. E aqui acontece algo interessante.
Enquanto está quase desmaiando debaixo da água, ele começa a lembrar do irmão, da promessa, daquela conversa no deserto, do sonho de se tornarem Rangers juntos. Mas o corpo tem limites, mesmo a mente sendo forte. Jack desmaia dentro da água. Os instrutores precisam tirá-lo rapidamente da piscina. Por alguns segundos a situação parece grave. Ele engoliu água, está inconsciente. Mas depois de algum tempo, ele finalmente volta a respirar normalmente. Quando ele abre os olhos, está deitado no chão, cercado pelos instrutores, e é levado imediatamente para falar com o capitão. Dentro do escritório, o capitão olha para ele com uma expressão séria e diz algo que pega Jack completamente de surpresa. Você está fora do treinamento. Jack fica em choque. Depois de tudo aquilo, depois de 3 semanas sobrevivendo aos testes, ele pergunta o motivo. Eu completei todas as missões. Mas o capitão responde algo que muda completamente a perspectiva da situação. Isso não é sobre as missões. Ele explica que percebeu algo no comportamento do Jack. Ele não dorme direito, não conversa com ninguém, treina como se estivesse tentando se destruir. E o capitão faz uma comparação interessante. Ele lembra que Jack é engenheiro e pergunta algo simples. Até a máquina mais forte tem um limite, não tem? Jack não responde, mas o capitão continua. Ele revela algo que a gente ainda não sabia. Jack tentou entrar nesse treinamento 4 vezes antes e foi rejeitado por causa da idade. Essa foi a última chance. Então o capitão coloca um papel na mesa. Se Jack assinar, ele pode sair voluntariamente, ir para casa, sem manchar o histórico. Mas se o exército for obrigado a expulsá-lo, ele nunca mais poderá tentar novamente. O silêncio na sala fica pesado. Jack olha para o papel, depois olha para o capitão e responde com uma frase simples. Eu não vou embora. O capitão suspira, mas não insiste. Jack levanta e sai da sala. E nesse momento a gente não sabe ainda qual será a decisão final. Mas uma coisa já ficou clara. Ele não vai desistir, nem que isso custe tudo. E mal sabia ele que o teste final não seria apenas um exercício militar. Seria o começo de algo muito mais assustador do que qualquer treinamento. Algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Agora imagina a situação do Jack depois daquela conversa pesada com o capitão. O cara praticamente ouviu que estava sendo expulso do treinamento, depois de ter sobrevivido 3 semanas de inferno físico e mental. E eu vou falar para vocês, essa parte do filme é muito interessante, porque ela não tem explosão, não tem tiro, não tem nada de ação, mas mesmo assim você sente a tensão no ar. Jack sai do escritório do capitão com aquele olhar travado, sabe? Tipo quando alguém está segurando um monte de coisa dentro da cabeça e tentando não deixar transparecer. Ele caminha pelo corredor da base, passando por outros soldados que ainda estão treinando, alguns descansando, outros conversando. Mas ele continua no mesmo padrão, quieto, isolado. E eu lembro que quando vi essa parte pela primeira vez, eu fiquei pensando, será que ele realmente vai ser eliminado agora? Porque seria um plot twist pesado, né? A história inteira até ali parece estar empurrando ele para se tornar Ranger, e de repente ele é tirado do jogo. Só que o filme segura essa resposta por um tempo. Enquanto isso, o resto dos candidatos continua passando pelos últimos testes da 4ª semana. E, como era de se esperar, mais gente começa a falhar. Alguns soldados simplesmente não aguentam mais. Outros cometem erros nas simulações de missão. E cada erro custa caro. Quem falha vai embora. O grupo vai diminuindo de novo. Cada dia que passa, o grupo fica menor. E quanto menos soldados restam, mais pressão existe sobre cada um deles. Porque agora não é mais só sobre passar nos testes. Agora é sobre sobreviver até a missão final. Algum tempo depois, os soldados restantes são chamados para uma reunião importante com os instrutores. Todos ficam alinhados no campo de treinamento, esperando ouvir qual será o desafio final. E aí acontece algo que ninguém estava esperando. Jack aparece novamente no grupo. Ele não foi expulso, não recebeu ordem de ir embora. Ele ainda está ali. E quando os outros soldados percebem isso, dá para ver que alguns ficam surpresos. Smith, por exemplo, troca um olhar com Valerina, como se estivesse pensando, esse cara realmente não quebra. Mas o capitão não comenta nada sobre isso. Ele simplesmente continua o protocolo.
ele olha para o grupo restante e começa a explicar a missão final. Agora presta atenção nessa parte, porque ela parece uma missão simples de treinamento. Mas é justamente aqui que a história começa a virar para algo muito maior. Segundo o capitão, um avião militar foi abatido em território inimigo. A missão dos candidatos é localizar o local da queda, investigar a área e destruir os destroços do avião, para que eles não caiam nas mãos do inimigo. Além disso, existe um piloto que pode ter sobrevivido e está sendo mantido prisioneiro em uma vila próxima. Então a missão tem duas partes. Primeiro, destruir o avião abatido. Segundo, localizar e resgatar o piloto. Simples na teoria, mas claro, nada é realmente simples nesse tipo de treinamento. O capitão explica que instrutores estarão espalhados pela área simulando forças inimigas. Eles podem atacar a qualquer momento, podem montar emboscadas, podem testar a reação da equipe. E se os candidatos cometerem erros graves, missão fracassada, treinamento terminado, ninguém vira Ranger. O grupo escuta tudo em silêncio, mas então vem uma surpresa adicional. Até aquele momento, o líder da equipe era Jacob. Ele vinha comandando o grupo nas simulações anteriores. Só que agora o capitão anuncia uma mudança. Jacob será o segundo no comando. O novo líder da equipe será Jack. E quando isso acontece, dá para sentir a reação do grupo inteiro. Alguns ficam surpresos, outros curiosos. E eu confesso que quando vi essa parte pensei, ok, o capitão está fazendo isso de propósito. Porque lembra da conversa que eles tiveram no escritório? O capitão disse que Jack estava agindo como uma máquina, quebrando seus próprios limites. Então colocar ele como líder agora parece um teste psicológico. Ele quer ver se Jack consegue trabalhar com a equipe, ou se vai continuar lutando sozinho. Jack recebe a responsabilidade sem dizer muita coisa. Ele apenas faz um pequeno aceno de cabeça. Nada de discurso motivacional, nada de vamos vencer. Ele simplesmente aceita. E assim começa a missão final. Os soldados embarcam em 2 helicópteros militares que vão levá-los até a zona de lançamento. Essa sequência é bem tensa porque o filme usa bastante silêncio aqui. Só o barulho do helicóptero cortando o ar, os soldados sentados lado a lado, cada um perdido nos próprios pensamentos. Jack observa o terreno lá embaixo enquanto o helicóptero se aproxima do ponto de inserção. Montanhas, florestas, rios. É um terreno complicado. Finalmente, eles chegam ao ponto de lançamento. Os helicópteros pousam rapidamente, os soldados descem, e em poucos segundos as aeronaves já estão indo embora. Agora o grupo está completamente sozinho, sem apoio imediato, sem veículos. A missão agora é seguir a pé até o objetivo. Jack reúne a equipe rapidamente. Eles têm um rádio para comunicação e um conjunto de coordenadas para guiar o caminho até o local da queda do avião. A equipe começa a avançar pela floresta, e essa parte do filme muda o ritmo de novo. Depois de semanas de treinamento intenso, agora tudo fica mais silencioso, mais estratégico. Eles caminham por horas, usando bússola, usando mapas, checando coordenadas, e a tensão vai crescendo aos poucos. Porque eles sabem que os instrutores podem atacar a qualquer momento. Mas, curiosamente, nada acontece. Nenhuma emboscada, nenhum disparo, nenhum sinal do inimigo. O dia vai passando, o sol começa a se pôr, e a equipe decide fazer uma pequena pausa durante a noite. Eles se sentam na floresta para descansar um pouco antes de continuar. Mas justamente nesse momento acontece algo estranho. Algo passa rapidamente pelo céu acima deles. Muito rápido. Um clarão. Algo que corta o céu em altíssima velocidade. Alguns soldados olham para cima, mas ninguém entende exatamente o que foi aquilo. Um deles até comenta que talvez tenha sido algum tipo de foguete de treinamento lançado pelos instrutores para assustar o grupo. E ninguém pensa muito nisso. Mas nós, como espectadores, já começamos a desconfiar. Principalmente porque lembramos daquela notícia sobre o asteroide. Na manhã seguinte, a equipe continua avançando. Depois de mais algumas horas caminhando, eles finalmente chegam perto do que acreditam ser o alvo da missão. No mapa, as coordenadas indicam que o local da queda do avião está a cerca de 100 metros de distância. Mas quando eles observam a área, algo parece estranho.
Em vez de ver destroços de avião, eles veem uma máquina. Uma estrutura metálica grande perto de um rio. Parece algum tipo de equipamento pesado, talvez um gerador ou uma máquina abandonada. A equipe começa a discutir rapidamente o plano. Se aquilo for realmente parte da simulação de treinamento, então os instrutores provavelmente estão esperando uma reação deles. Talvez seja uma armadilha. Talvez existam instrutores escondidos na área esperando o grupo se aproximar. Então Jack decide que eles devem se posicionar primeiro antes de agir. Cada soldado se espalha em um ponto estratégico ao redor da máquina. Eles observam a área. Procuram sinais de movimento. Nada. Tudo quieto. Enquanto isso, um dos soldados tenta usar o rádio para entrar em contato com a base e confirmar as coordenadas. Mas algo estranho acontece. O rádio não responde corretamente. Em vez de comunicação clara, apenas um ruído estranho sai do equipamento. Uma interferência esquisita, quase como um som distorcido. O soldado comenta isso com o resto do grupo. Outro soldado verifica as coordenadas novamente e diz algo curioso. Segundo o mapa, eles estão cerca de 100 metros longe do ponto exato do alvo, mas a máquina está bem na frente deles. Então eles assumem que pode haver um pequeno erro de posicionamento. 100 metros não parece muita coisa, e aquela máquina parece claramente ser o objetivo. Então eles seguem o plano. Um dos soldados prepara os explosivos. O objetivo é simples: aproximar-se da máquina, colocar a carga, destruir tudo e completar a primeira parte da missão. Enquanto a equipe se prepara para executar o plano, Jack começa a sentir algo estranho. Ele olha ao redor, observa a floresta, e então vê algo brilhando entre as árvores ao longe. Algo metálico, algo grande. Ele decide ir verificar rapidamente. Talvez seja o verdadeiro alvo. Talvez seja realmente o avião. Mas ele se afasta um pouco do grupo. E nesse momento, a equipe, achando que tudo está sob controle, continua o plano. Eles colocam os explosivos na máquina perto do rio. Tudo pronto, só falta detonar. E quando o cronômetro é ativado, Jack finalmente encontra o que estava procurando. No meio da floresta, entre árvores quebradas, está o avião abatido, o verdadeiro alvo da missão. Ou seja, eles estavam prestes a destruir a coisa errada. Jack imediatamente percebe o erro e começa a correr de volta para avisar a equipe, mas é tarde demais. A explosão acontece, a máquina é atingida, o impacto levanta poeira e destroços, e por um segundo, todos pensam que completaram a missão. Só que algo estranho acontece. A máquina não foi destruída, nem sequer parece danificada. Na verdade, ela começa a se mover. Partes metálicas se reorganizam, estruturas começam a se levantar, e lentamente, aquela máquina se ergue sobre duas pernas, como um enorme robô. Nesse momento, os soldados ainda estão tentando entender o que estão vendo. Ninguém sabe exatamente o que é aquilo. Mas então a máquina gira lentamente e começa a escanear cada um deles. E é exatamente nesse momento que todos percebem. Isso não faz parte do treinamento. Agora imagina a cena, a equipe inteira parada ali, ainda com a fumaça da explosão subindo da máquina, e de repente aquela coisa começa a se mexer. No começo ninguém entende direito o que está acontecendo. Alguns soldados até pensam que talvez seja algum tipo de equipamento experimental do exército, tipo aqueles robôs militares que a gente vê em testes, sabe? Mas aí vem o momento em que o filme muda completamente de tom. A máquina começa a se levantar. Peças metálicas se movem, engrenagens giram, placas de metal deslizam umas sobre as outras. Aquilo que parecia só um equipamento parado perto do rio, agora está se transformando em algo muito maior. Algo vivo. Ou pelo menos algo que parece ter vontade própria. Ela se levanta completamente. Duas pernas metálicas enormes se apoiam no chão, afundando um pouco na terra úmida da margem do rio. A estrutura inteira faz um barulho pesado, metálico, como se cada movimento exigisse uma força absurda, e nesse momento ninguém fala nada. Os soldados apenas observam, confusos, porque aquilo definitivamente não estava no plano da missão. Um dos soldados até murmura algo tipo: "Isso é parte do treinamento?" Mas antes que alguém responda, outra coisa acontece.
A máquina gira lentamente a parte superior do corpo, como se estivesse procurando algo, e então surge um feixe de luz, um scanner, um tipo de luz azulada que começa a passar pelo corpo dos soldados, um por um, como se estivesse analisando cada pessoa ali. Essa parte do filme é muito tensa porque ninguém sabe o que fazer. Eles ainda estão pensando que pode ser algum tipo de teste secreto dos instrutores. Jack, porém, já começa a sentir que tem algo errado. Muito errado. Ele observa o movimento da máquina, observa o som que ela faz, observa o jeito que ela escaneia os soldados. Aquilo não parece tecnologia militar normal. Tem algo estranho ali. Algo alienígena. Mas o grupo ainda está tentando entender, até que o pior acontece. Depois de terminar o escaneamento, a máquina abre um compartimento no próprio corpo, e de dentro dele sai algo que todos reconhecem imediatamente. Uma arma gigantesca. E não é uma arma de treinamento, não é bala de tinta, não é simulação, é uma arma de verdade. E antes que qualquer soldado consiga reagir, ela dispara. O primeiro tiro atravessa um dos soldados como se ele nem estivesse usando armadura. O impacto é brutal. Ele cai imediatamente, e nesse segundo, todos percebem a verdade. Aquilo não faz parte do treinamento, aquilo é real, e aquilo quer matar eles. A reação da equipe é imediata. Todo mundo começa a correr. Alguns tentam se esconder atrás de árvores, outros procuram cobertura nas pedras perto do rio, mas a máquina é rápida demais. Os disparos começam a vir em sequência. Tiros pesados que destroem árvores, levantam terra, atravessam equipamentos. Cada disparo parece uma pequena explosão, e uma coisa fica clara muito rápido. Aquela coisa não está errando os tiros. Ela está mirando, escolhendo alvos, e eliminando cada um deles. Valerina quase é atingida por um disparo direto, mas nesse exato momento Jack se joga na frente dela, puxando ela para o chão. O tiro passa raspando e destrói uma árvore atrás deles. Eu lembro de pensar nessa hora. Cara, essa cena é assustadora, porque o filme não tenta romantizar o combate. Os soldados estão completamente despreparados para aquilo. Eles não têm armas pesadas, não têm veículos, não têm suporte aéreo, só rifles comuns. E contra aquela máquina, isso parece quase inútil. Jack grita para o grupo se espalhar. Eles começam a correr em direção à floresta. A ideia é simples, usar o terreno para se esconder. Mas a máquina não para. Ela continua avançando. Cada passo dela faz o chão tremer levemente. E enquanto caminha, ela continua disparando. Alguns soldados conseguem escapar por pouco. Outros não têm tanta sorte. Explosões, tiros, gritos. Em poucos minutos o grupo já perdeu vários membros. E quando parece que a situação não pode piorar, ela piora. Um dos projéteis da máquina cai bem perto do grupo que estava fugindo pela floresta. A explosão cria uma onda de choque enorme, e o chão simplesmente cede. Os soldados estavam correndo perto de uma encosta sem perceber. Com a explosão, a terra desmorona. Vários deles caem. Eles começam a deslizar pela encosta rochosa, caindo dezenas de metros abaixo. Pedras soltas, árvores quebrando, equipamento batendo nas rochas. É um caos completo. Alguns soldados conseguem se segurar, outros despencam direto até o fundo. Quando tudo finalmente para, o silêncio volta por alguns segundos. Jack é um dos primeiros a conseguir se levantar. Ele está machucado, sujo de terra, com a respiração pesada, mas ainda está vivo. Ele começa imediatamente a procurar os outros sobreviventes. Alguns estão feridos, outros não se mexem mais. O grupo que já era pequeno agora ficou ainda menor. Jacob está entre os sobreviventes, mas o estado dele é preocupante. A perna dele foi esmagada durante a queda. O osso parece deslocado. Ele não consegue nem ficar de pé, e isso cria um problema enorme, porque eles ainda estão no meio da floresta, sem rádio, sem comunicação com a base, e com uma máquina assassina procurando por eles. Jack pergunta pelo rádio, mas um dos soldados responde com uma notícia péssima. O soldado que carregava o rádio morreu na queda, e o equipamento ficou lá em cima. Sem rádio, eles não podem pedir ajuda. Sem ajuda, estão completamente sozinhos. E nesse momento, algo ainda mais assustador acontece.
Eles começam a ouvir passos, pesados, metálicos. A máquina está descendo a encosta. Ela está procurando eles. Jack corre de volta para o topo rapidamente para tentar recuperar o rádio, mas quando chega lá, encontra uma cena terrível. O soldado que tinha o rádio está morto, e o rádio está completamente destruído. Não tem conserto. E enquanto ele está ali, ele escuta outro tiro. Ele olha para o lado e vê a máquina matando outro soldado que ainda estava vivo, sem hesitação, sem emoção, apenas eliminando o alvo. Jack percebe que se ficar ali vai morrer também. Então ele corre de volta para onde os sobreviventes estão escondidos. Ele conta a verdade para eles. A máquina está se movendo, está andando, e está procurando eles. Agora não existe mais dúvida. Aquilo não é um equipamento, não é um teste, é uma ameaça real. E a única opção deles é fugir. Mas existe um problema enorme. Eles estão presos na encosta. A única forma de sair dali é descendo ainda mais pela montanha, usando cordas. Eles começam a preparar rapidamente as cordas para descer. Cada segundo conta, porque a máquina pode aparecer a qualquer momento. Jacob não consegue se mover sozinho por causa da perna quebrada, então eles precisam ajudar ele também. Um dos soldados começa a descer primeiro usando a corda. Outro segura a corda para estabilizar. Mas antes que todos consigam descer, o som metálico volta. A máquina aparece no topo da encosta, e dessa vez ela está ainda mais perto. Ela olha diretamente para o grupo, e o scanner vermelho volta a brilhar. Em segundos, ela identifica o primeiro alvo e dispara. O soldado que estava segurando a corda é atingido diretamente. Ele morre na hora. A corda escapa das mãos dele. Jacob, que estava preso na descida, perde o equilíbrio e cai. Ele despenca pela encosta e bate violentamente nas rochas lá embaixo. O resto do grupo se joga atrás de pedras tentando se proteger, mas a máquina continua disparando. Pedras explodem, terra voa, árvores se partem ao meio. Jack percebe que se ficarem ali todos vão morrer, então ele grita para todos correrem para a floresta mais abaixo. Eles pegam Jacob, mesmo ferido, e começam a se mover o mais rápido possível. O terreno é difícil, cheio de lama, raízes, pedras, mas eles continuam correndo, porque atrás deles, a máquina continua avançando. E agora ela não está mais apenas eliminando obstáculos, ela está caçando. Agora a situação já está completamente fora de controle. Aquilo que começou como uma missão de treinamento virou uma luta real pela sobrevivência. E é nesse ponto do filme que eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Máquina de Guerra não é só um filme de ação com robô assassino. Ele vira quase um filme de sobrevivência no meio da natureza. Porque depois daquela queda na encosta, depois de perder vários soldados, depois de perceber que não existe comunicação com a base, o grupo que restou está praticamente sozinho contra uma coisa que eles nem entendem. Jack consegue reunir os sobreviventes no meio da floresta. Eles estão sujos de lama, machucados, respirando pesado. Alguns têm cortes no rosto, outros estão mancando. A adrenalina está tão alta que ninguém nem percebe direito a dor ainda. E a primeira coisa que Jack faz é contar quantos ainda estão vivos. Quando ele termina, o silêncio fica pesado, porque o número é muito menor do que deveria. Se antes eles eram uma equipe completa de soldados treinados, agora restam apenas alguns. E pior, Jacob está gravemente ferido. A perna dele está praticamente destruída. Ele não consegue apoiar o peso do corpo. Isso significa uma coisa óbvia. Eles não podem correr rápido. E contra aquela máquina, isso é um problema enorme. Jack tenta manter a cabeça fria. Ele se abaixa perto de Jacob e examina a perna dele rapidamente. A situação não é boa, mas pelo menos Jacob ainda está consciente. A dor é tanta que o rosto dele está pálido. Mesmo assim, ele tenta brincar um pouco, daquele jeito meio amargo que soldados usam para lidar com o medo. Ele solta algo tipo: "Pelo menos agora eu tenho uma desculpa para não correr." Alguns soldados até dão uma risada nervosa, mas ninguém realmente acha graça, porque todos sabem que aquilo pode significar que ele não vai sair dali. Jack pega uma faixa do equipamento e improvisa uma espécie de imobilização na perna dele. Não é perfeito,
mas é o suficiente para evitar que o osso se mova mais. Enquanto isso, um dos soldados pergunta a pergunta que todo mundo está pensando: o que diabos era aquilo? E essa é uma daquelas cenas que eu gosto muito, porque o filme não entrega respostas fáceis. Jack olha para o lugar de onde eles vieram, para o topo da encosta. Ele pensa por alguns segundos antes de responder: eu não sei. Mas então ele lembra de algo. Antes da explosão, quando se afastou da equipe, ele encontrou o verdadeiro alvo da missão, o avião abatido. Ou seja, aquela máquina nunca fez parte da missão. Eles destruíram algo que não deveriam ter destruído, e agora aquela coisa está reagindo, como se estivesse defendendo algo, ou se vingando. Enquanto eles conversam, o som da floresta começa a mudar. Primeiro é só um detalhe pequeno, um barulho distante, como se algo pesado estivesse se movendo entre as árvores. Todos ficam em silêncio, escutando, e então o som fica mais claro. Passos metálicos, pesados. A máquina está se aproximando. Ela está descendo pela montanha, e pelo jeito, está seguindo eles. Nesse momento, Jack percebe que ficar parado ali é suicídio. Eles precisam continuar se movendo, mesmo com Jacob ferido. Então eles improvisam uma solução. Usando cordas e partes do equipamento, eles montam uma espécie de maca improvisada para carregar Jacob. Não é fácil. 2 soldados precisam segurar o peso dele o tempo todo. Mas não existe alternativa. Eles começam a avançar novamente pela floresta, agora com muito mais cuidado, se movendo entre as árvores, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A ideia é simples: chegar até a vila que supostamente existe na região. Segundo a missão original, o piloto abatido poderia estar sendo mantido lá. Se a vila existir, talvez ainda haja pessoas vivas. Talvez exista um veículo. Talvez exista um rádio. Qualquer coisa que permita pedir ajuda. Então Jack decide que aquele será o objetivo deles agora: chegar até a vila. O grupo continua caminhando por um bom tempo. A floresta fica cada vez mais densa, o terreno mais difícil. A chuva começa a cair lentamente. E eu gosto muito desse detalhe porque a chuva muda tudo. O chão fica escorregadio, os passos fazem mais barulho, a visibilidade piora, e o frio começa a entrar nos ossos. Mesmo assim, eles continuam. Em certo momento, eles chegam até um rio, e esse rio cria outro problema. A correnteza é forte, muito forte. A água está descendo das montanhas com velocidade. Mas do outro lado do rio, existe um caminho mais seguro para seguir em direção à vila. Então Jack toma uma decisão arriscada. Eles vão atravessar. Primeiro ele prende uma corda em uma árvore do lado onde estão. Depois entra na água. A correnteza empurra com força. Por alguns segundos parece que ele vai ser arrastado, mas ele consegue atravessar. Do outro lado, prende a corda em outra árvore. Agora os outros podem usar a corda para atravessar com mais segurança. O primeiro a atravessar é Smith, e ele leva Jacob junto na maca improvisada. Eles avançam devagar pela corda, tentando manter o equilíbrio, mas no meio da travessia acontece algo que complica tudo. A maca prende em um nó da corda. Smith tenta soltar, mas enquanto ele luta com aquilo, Jacob começa a escorregar. Por alguns segundos, ele fica praticamente pendurado sobre a água violenta. Jack vê isso e corre para ajudar. Valerina também entra na água para tentar estabilizar a maca. E é exatamente nesse momento que o pior possível acontece. O som metálico volta. Todos olham na mesma direção. E lá está ela, a máquina. Ela aparece entre as árvores na margem do rio, alta, enorme, iluminada pelos relâmpagos da tempestade. E quando o scanner dela ativa novamente, a equipe percebe que foram encontrados. A máquina não hesita. Ela dispara imediatamente. Os tiros atingem a água, levantando colunas enormes de espuma. Algumas balas atingem árvores, outras passam perigosamente perto dos soldados. A corda balança violentamente. Smith tenta desesperadamente soltar a maca, mas a situação fica impossível de controlar. Outro disparo atinge perto deles. A onda de impacto faz todos perderem o equilíbrio. Jack, Valerina, Smith e Jacob acabam sendo jogados na água. A correnteza leva todos. Eles são arrastados rio abaixo sem controle. A água bate contra as pedras.
Os corpos giram, equipamentos se soltam, e então o rio termina em uma queda, uma pequena cachoeira, e todos despencam. Quando finalmente chegam lá embaixo, a correnteza desacelera. Alguns conseguem nadar até a margem. Outros são levados mais adiante. Jack é um dos primeiros a sair da água. Ele está completamente exausto, mas imediatamente começa a procurar os outros. Um por um eles aparecem, machucados, molhados, respirando com dificuldade, mas vivos. Pelo menos alguns deles. Quando fazem a contagem novamente, resta apenas um pequeno grupo. 6 pessoas, de toda a equipe original. 6. Jacob ainda está vivo, inconsciente, mas vivo. E agora existe um pequeno detalhe positivo. A máquina ficou para trás. Ela não conseguiu descer pela cachoeira. Pelo menos, ainda não. Então Jack decide que precisam aproveitar essa vantagem. Eles levantam Jacob novamente e continuam avançando pela floresta. Depois de algum tempo, finalmente enxergam sinais da vila. Mas quando chegam lá, o coração de todo mundo afunda, porque a vila está destruída. Casas queimadas, estruturas quebradas, nenhuma pessoa viva. É como se algo tivesse passado por ali e eliminado tudo. E nesse momento, Jack percebe algo assustador. A máquina chegou ali antes deles. Mas enquanto exploram a vila destruída, Jack percebe outra coisa. Um tanque de combustível. Um veículo pesado abandonado. Talvez a única chance deles de escapar dali. Só que antes de conseguirem comemorar essa pequena esperança, eles escutam novamente o som que já virou pesadelo. Passos metálicos. A máquina encontrou o caminho até eles. Quando o grupo finalmente chega naquela vila, a sensação que o filme passa é muito estranha. Sabe quando você entra em um lugar que parece que algo horrível aconteceu ali há pouco tempo? É exatamente isso. Não existe silêncio normal. Existe aquele silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da chuva caindo nas casas destruídas. As construções estão queimadas, algumas praticamente reduzidas a cinzas. Portas arrancadas, paredes quebradas, pedaços de madeira espalhados pelo chão. Algumas casas ainda estão soltando fumaça, como se o incêndio tivesse acontecido poucas horas antes. E nesse momento, todo mundo já está pensando a mesma coisa. Aquilo não foi causado por guerra normal. Não foi um bombardeio. A máquina dispara novamente. As balas batem na estrutura metálica do tanque, criando faíscas. Mas felizmente a blindagem aguenta. Então começa uma das sequências mais intensas do filme. O tanque de combustível atravessa a vila destruída enquanto a máquina dispara sem parar. Jack abre uma das escotilhas e começa a responder o ataque com seu rifle. Mas os tiros dele parecem quase inúteis contra aquela armadura metálica. A máquina continua avançando, atirando. Explosões acontecem ao redor do veículo. Em certo momento, ela dispara um projétil maior, algo parecido com um pequeno míssil. O projétil atinge perto do tanque e explode, mas mesmo assim, o veículo continua funcionando. Eles conseguem sair da vila. Agora estão dirigindo por uma estrada de terra entre montanhas. Mas a máquina ainda está atrás deles. Correndo. Sim, correndo. E isso é uma das coisas mais assustadoras, porque apesar de ser enorme e pesada, aquela coisa se move rápido. Muito rápido. Jack percebe que não podem continuar fugindo para sempre. A máquina eventualmente vai alcançar eles. Então, ele toma uma decisão arriscada. Enquanto o tanque atravessa um trecho montanhoso cheio de pedras enormes, Jack começa a atirar nas paredes da montanha. No começo parece uma ideia estranha, mas então as pedras começam a se soltar. Rochas grandes se desprendem do alto da montanha e caem direto na direção da máquina. Um deslizamento começa. Pedras enormes rolam pela encosta. Algumas atingem diretamente a máquina. Por alguns segundos parece que o plano funcionou. A máquina desaparece sob toneladas de pedra. Jack suspira aliviado, mas a vitória dura pouco, porque nesse momento outra tragédia acontece. Valerina é atingida durante o ataque anterior e estava tentando esconder a dor. Agora ela perde o controle do veículo. O tanque sai da estrada e bate violentamente contra uma rocha gigante. O impacto é forte. O veículo para de repente.
Tudo fica silencioso. Por alguns segundos, Jack fica inconsciente. Quando finalmente acorda, tudo mudou. O tanque está destruído. Valerina está morta no volante. Os outros soldados não se movem. E quando ele olha ao redor, percebe algo terrível. Ele está sozinho. Quase. Porque Jacob ainda está vivo, inconsciente, mas respirando. Jack olha para trás, para o deslizamento de pedras. E por um momento ele espera que aquilo tenha realmente destruído a máquina. Mas então, uma das pedras começa a se mover, depois outra, e lentamente a máquina se levanta novamente. Mesmo depois de tudo aquilo, mesmo depois de toneladas de rocha, ela ainda está funcionando. E agora, ela está olhando diretamente para Jack. Quando a máquina se levanta debaixo daquele monte de pedras, eu confesso que nessa hora eu pausei o filme por alguns segundos. Sério. Porque até ali ainda existia aquela esperança de que o deslizamento de rochas tivesse acabado com ela. Mas não. Aquela coisa simplesmente empurra as pedras de lado como se fossem brinquedos. E é aí que o filme deixa claro uma coisa muito importante. Aquilo não é só um robô militar qualquer. É algo muito mais avançado, muito mais resistente e provavelmente muito mais perigoso do que qualquer tecnologia que os humanos conhecem. Jack está caído perto do tanque destruído quando começa a recuperar a consciência. A cabeça dele está girando, o ouvido ainda está zumbindo por causa do impacto da batida. Quando ele finalmente consegue focar a visão, a primeira coisa que vê é o interior do veículo completamente destruído. Metal torcido, vidros quebrados, equipamento espalhado por todo lado. E então ele olha para o banco do motorista. Valerina está ali, imóvel, sem qualquer movimento. E o filme não dramatiza demais essa cena, o que eu achei uma escolha muito boa. Não tem música triste exagerada, não tem discurso emocional, apenas silêncio. Jack entende imediatamente o que aconteceu. Ela não sobreviveu ao acidente. E isso pesa muito naquele momento, porque se você lembrar, poucas horas antes, eles ainda eram um grupo inteiro de soldados. Agora praticamente todo mundo se foi. Jack tenta se levantar devagar. Cada músculo do corpo dói. Ele apoia a mão na lateral do tanque para se equilibrar e então olha ao redor. A estrada de terra onde estavam dirigindo virou um cenário de desastre. Pedras enormes espalhadas, pedaços do veículo espalhados pelo chão. E então ele se lembra de algo importante. Jacob. Jack imediatamente corre para o lado de trás do veículo. Jacob ainda está lá, preso na maca improvisada. Ele está inconsciente, mas ainda respirando. Jack solta um suspiro de alívio, porque naquele momento Jacob é literalmente a única pessoa que ainda está com ele. Só que esse alívio dura poucos segundos, porque Jack começa a escutar aquele som novamente. Primeiro é distante, depois fica mais claro, pedras se movendo, metal raspando contra rochas. Ele vira lentamente a cabeça, e lá longe, onde aconteceu o deslizamento, algo está se movendo. Uma pedra enorme rola para o lado, depois outra, e então uma estrutura metálica aparece. A máquina está se levantando, mesmo depois de ter sido soterrada por toneladas de pedra, mesmo depois de todas as explosões. Ela continua funcionando, e pior, o scanner vermelho dela acende novamente. Jack percebe imediatamente que ficar ali significa morrer. Então ele faz a única coisa possível. Ele pega Jacob, coloca o braço dele sobre os próprios ombros e começa a andar. O problema é que Jacob está completamente inconsciente e a perna dele ainda está gravemente ferida. Ou seja, Jack está praticamente carregando todo o peso dele. A chuva continua caindo, o chão está escorregadio e cada passo exige esforço. Mas Jack continua andando, porque atrás dele, a máquina também começou a se mover novamente. E aqui o filme faz algo que eu achei muito interessante. Em vez de colocar uma música intensa de ação, ele deixa quase só os sons naturais da cena. A respiração pesada do Jack, o barulho da chuva, os passos metálicos da máquina ao longe. Isso cria uma tensão absurda. Jack tenta subir pela encosta da montanha, mas o terreno está molhado demais. Ele escorrega, cai, levanta de novo, tenta outra vez, mas cada tentativa fica mais difícil. Em certo momento, ele simplesmente não consegue mais subir.
O peso de Jacob é grande demais, e a lama está escorregando sob os pés. Ele tenta uma terceira vez, e cai novamente. Nesse momento algo acontece. Jacob começa a recuperar a consciência. Ele abre os olhos lentamente, claramente confuso. A primeira coisa que ele vê é Jack tentando carregar ele encosta acima, completamente exausto. Jacob entende a situação rapidamente. Ele olha para trás. E também vê a máquina descendo lentamente pela montanha. Então ele diz algo que mostra muito sobre o tipo de pessoa que ele é. Ele fala para Jack deixá-lo ali. Simples assim. Ele diz que Jack precisa fugir enquanto ainda pode, porque carregar ele só vai atrasar tudo. Mas Jack nem considera essa possibilidade. Ele responde imediatamente que não vai abandonar ninguém. E essa parte é muito importante para o desenvolvimento do personagem, porque no começo do filme, Jack era um cara isolado, fechado, focado apenas na própria missão. Agora ele está disposto a morrer para salvar outro soldado. Jacob observa aquilo por alguns segundos, e então fala uma coisa interessante. Ele diz: tudo tem uma fraqueza. Mesmo aquela máquina, mesmo algo tão poderoso quanto aquilo. Ele insiste que deve existir algum ponto vulnerável, alguma falha, algum detalhe que pode ser explorado. Jack olha novamente para a máquina, que continua se aproximando lentamente, e é nesse momento que ele percebe algo. Enquanto a máquina caminha, uma pequena abertura no topo dela solta vapor ocasionalmente, quase como um sistema de ventilação, uma válvula. Mas o terreno está molhado demais. Ele escorrega, cai, levanta de novo, tenta outra vez, mas cada tentativa fica mais difícil. Em certo momento, ele simplesmente não consegue mais subir. O peso de Jacob é grande demais, e a lama está escorregando sob os pés. Ele tenta uma terceira vez, e cai novamente. Nesse momento, algo acontece. Jacob começa a recuperar a consciência. Ele abre os olhos lentamente, claramente confuso. A primeira coisa que ele vê é Jack tentando carregar ele encosta acima, completamente exausto. Jacob entende a situação rapidamente. Ele olha para trás, e também vê a máquina descendo lentamente pela montanha. Então ele diz algo que mostra muito sobre o tipo de pessoa que ele é. Ele fala para Jack deixá-lo ali. Simples assim. Ele diz que Jack precisa fugir enquanto ainda pode, porque carregar ele só vai atrasar tudo. Mas Jack nem considera essa possibilidade. Ele responde imediatamente que não vai abandonar ninguém. E essa parte é muito importante para o desenvolvimento do personagem. Porque no começo do filme, Jack era um cara isolado, fechado, focado apenas na própria missão. Agora, ele está disposto a morrer para salvar outro soldado. Jacob observa aquilo por alguns segundos, e então fala uma coisa interessante. Ele diz: tudo tem uma fraqueza. Mesmo aquela máquina, mesmo algo tão poderoso quanto aquilo. Ele insiste que deve existir algum ponto vulnerável, alguma falha, algum detalhe que pode ser explorado. Jack olha novamente para a máquina que continua se aproximando lentamente, e é nesse momento que ele percebe algo. Enquanto a máquina caminha, uma pequena abertura no topo dela solta vapor ocasionalmente, quase como um sistema de ventilação, uma válvula, algo que parece liberar pressão ou calor. É pequeno, quase imperceptível, mas Jack nota, e nesse instante uma ideia começa a se formar na cabeça dele. Se aquilo for algum tipo de sistema de resfriamento, talvez seja possível danificar a máquina por ali. Talvez seja a fraqueza que Jacob mencionou. Mas para fazer isso, ele precisa de algo mais, uma forma de causar dano suficiente. E então Jack se lembra de uma coisa. Enquanto estavam no helicóptero mais cedo naquele dia, ele viu algo lá de cima, uma área de mineração, um local onde estavam fazendo escavações nas montanhas. Se ele estiver certo, aquele lugar deve ter equipamentos pesados, explosivos, máquinas de construção. Qualquer coisa que possa ajudar a enfrentar aquele monstro metálico. Então Jack toma uma decisão. Ele leva Jacob até um conjunto de árvores mais densas, coloca ele encostado contra um tronco e fala para ele esperar ali. Jacob tenta protestar, mas Jack interrompe. Ele promete que vai voltar. E então começa a correr sozinho pela floresta. A chuva continua caindo forte. A máquina ainda está procurando por eles.
Mas agora Jack não está mais apenas fugindo. Agora ele tem um plano. Depois de alguns minutos correndo pela floresta, ele finalmente encontra o lugar que estava procurando, a área de mineração. Mesmo com a chuva, dá para ver claramente as máquinas abandonadas, escavadeiras, equipamentos industriais, estruturas de metal. E uma coisa chama especialmente a atenção dele: uma grande escavadeira, aquelas máquinas enormes usadas para mover toneladas de terra. Jack corre até ela, sobe na cabine e começa a procurar uma forma de ligar o motor. Como engenheiro, ele sabe exatamente o que está procurando. Alguns fios estão soltos, mas nada impossível de resolver. Depois de alguns minutos mexendo nos controles, o motor finalmente liga. A escavadeira desperta com um barulho pesado, e agora Jack precisa atrair a máquina até ali. Então ele pega um sinalizador, aqueles foguetes luminosos usados para marcar posição. Ele dispara o sinalizador para o céu. Uma luz vermelha intensa sobe na escuridão da tempestade. E agora, tudo o que ele precisa fazer é esperar. Porque se aquela coisa realmente está caçando ele, ela vai ver a luz. E vai vir direto para ele. Quando o sinalizador vermelho corta o céu daquela tempestade, a cena fica quase surreal. A chuva continua caindo forte, o vento empurrando as árvores de um lado para o outro, e no meio de tudo isso, aquela luz vermelha brilhando no céu escuro. E enquanto eu assistia essa parte do filme, eu pensei uma coisa. O Jack basicamente acabou de fazer o equivalente a gritar: "Eu estou aqui!" para a coisa mais perigosa daquele lugar. Mas ele fez isso de propósito, porque agora ele não está mais tentando apenas fugir, ele está tentando lutar. Dentro da cabine da escavadeira, Jack respira fundo. As mãos dele ainda estão tremendo um pouco, mas dá para ver que a cabeça dele finalmente está focada em um plano. Ele olha para os controles da máquina, verifica novamente o motor, testa o braço mecânico da escavadeira. O braço se move lentamente no começo, fazendo aquele barulho hidráulico pesado. Depois, ele aumenta a força, girando a cabine, levantando a pá enorme de metal. E olha, eu gostei muito desse detalhe no filme, porque mostra algo realista. Essa máquina não é rápida, não é ágil. É pesada, lenta, feita para escavar terra e pedra, não para lutar contra robôs alienígenas. Mas naquele momento, é tudo que Jack tem. Alguns segundos se passam, a chuva continua, nada acontece. Mas então, o som começa. Primeiro distante, depois mais claro, passos metálicos, pesados, lentos, mas cada vez mais próximos. Jack olha pela janela da cabine, e então ele vê. Entre as árvores da floresta, aquela luz vermelha aparece novamente. O scanner da máquina. Ela viu o sinalizador. Ela veio. A máquina sai da linha das árvores e entra na área de mineração. Mesmo na chuva e na escuridão, dá para ver o tamanho absurdo daquela coisa. As pernas metálicas esmagam pedras no chão enquanto ela caminha. O scanner passa pela área. Primeiro pelas máquinas abandonadas, depois pelas estruturas de metal. E, finalmente, ele encontra Jack. A luz vermelha para exatamente na cabine da escavadeira. Por um segundo, tudo fica parado, como se os dois estivessem se encarando. E então, a arma da máquina se levanta. Jack reage na mesma hora. Ele empurra o controle da escavadeira com força e faz o braço gigante girar para frente. A máquina dispara. O projétil atinge o chão perto da escavadeira e explode, levantando terra e pedras. Mas Jack continua avançando com a máquina pesada. A escavadeira se move lentamente em direção à máquina alienígena. E eu confesso que nessa hora a cena parece quase absurda, porque é literalmente uma máquina de construção tentando enfrentar um robô de guerra super avançado. Mas Jack não está tentando ganhar no poder de fogo. Ele está tentando executar um plano. A máquina dispara novamente. Outro impacto explode perto da escavadeira. A cabine balança violentamente. Vidros racham, mas Jack continua avançando. Quando ele chega perto o suficiente, ele gira o braço da escavadeira com toda a força e acerta a máquina diretamente. A pá gigante de metal bate contra o corpo metálico do robô. O impacto é forte. A máquina alienígena cambaleia para trás por um segundo, mas ela não cai. Ela se recupera rapidamente, e agora está ainda mais perto.
A arma dela começa a girar novamente. Jack percebe que não vai aguentar muitos disparos, então ele executa a próxima parte do plano. Ele direciona a escavadeira diretamente para a parede de uma das estruturas da mineração, uma parede cheia de pedras soltas e terra. Ele empurra a máquina alienígena contra essa parede com o braço hidráulico. A pá gigante prende o robô contra a estrutura. Agora ela está pressionada contra a parede. O braço da escavadeira segura ela no lugar. E nesse momento, Jack faz algo extremamente arriscado. Ele larga os controles e sai da cabine. Sim, ele literalmente desce da escavadeira enquanto está segurando aquela coisa no lugar. A chuva continua caindo forte, enquanto ele corre até uma pequena cabine de controle que ele tinha visto antes. Dentro dela, existe um painel com vários botões. É o sistema que controla uma das máquinas de mineração que ficam acima da área. Jack lembra de ter visto isso quando o helicóptero passou por ali. Um sistema usado para despejar pedras e cascalho nas escavações. Ele entra na cabine, olha para os botões, respira fundo e aperta o controle. Lá em cima, uma enorme esteira começa a se mover. Pedras pequenas e cascalho começam a cair da estrutura metálica diretamente sobre a máquina alienígena. No começo parece que não vai fazer diferença, mas então algo interessante acontece. Algumas das pedras começam a entrar justamente naquela pequena abertura no topo da máquina. Aquela abertura que Jack tinha visto soltando vapor. Mais pedras caem, mais cascalho entra, e então a máquina começa a reagir. Luzes vermelhas aparecem pelo corpo dela. O som que ela faz muda. Algo dentro dela parece estar superaquecendo. Jack percebe que o plano está funcionando, mas ele não pode ficar ali. Então ele corre para longe da área, e poucos segundos depois, a máquina entra em colapso. Primeiro uma explosão pequena, depois outra, e então uma explosão enorme ilumina toda a área de mineração. Uma bola de fogo sobe no meio da chuva, peças metálicas voam para todos os lados, e finalmente, silêncio. A máquina alienígena foi destruída. Jack para alguns metros longe da explosão, respirando pesado, molhado pela chuva, coberto de lama, mas vivo. E pela primeira vez desde que tudo começou, não existe mais o som daqueles passos metálicos. Mas o trabalho dele ainda não acabou, porque Jacob ainda está lá na floresta, ferido, esperando. Então Jack volta correndo pelo caminho que veio. A chuva continua forte, mas agora a tensão mudou. Não existe mais aquela perseguição constante. Depois de alguns minutos, ele finalmente encontra Jacob, exatamente onde deixou, encostado na árvore, esperando. Quando Jacob vê Jack voltando, ele parece até surpreso. A primeira pergunta que ele faz é simples. Você conseguiu? Jack apenas faz um pequeno sorriso cansado e responde, consegui. Então ele coloca o braço de Jacob sobre os ombros novamente e começa a caminhar, dessa vez em direção à base. A caminhada é longa, difícil. O terreno continua escorregadio, mas agora Jack tem um objetivo diferente. Não é apenas sobreviver. Ele precisa levar Jacob de volta. E depois de horas caminhando, eles finalmente enxergam algo no horizonte. Luzes. A base militar. E naquele momento Jack percebe uma coisa. Se ele conseguir atravessar a linha final da área de treinamento, ele terá completado a missão. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Mesmo depois de enfrentar algo que ninguém poderia imaginar. E então ele dá mais alguns passos, carregando Jacob nos ombros, e cruza aquela linha. Mas quando ele finalmente chega dentro da base, ele percebe que algo está muito errado, porque o lugar inteiro está em caos. Quando Jack finalmente atravessa aquela linha da base, carregando Jacob nos ombros, a cena deveria ser de alívio, né? Tipo aqueles momentos clássicos de filme militar onde o soldado completa a missão, os instrutores ficam impressionados, alguém bate palma e pronto, acabou o treinamento. Mas não é isso que acontece. Na verdade, é exatamente o contrário. Assim que Jack entra na área da base, ele percebe imediatamente que alguma coisa está errada. Muito errada. Primeiro ele escuta barulho de sirenes. Depois vê soldados correndo de um lado para o outro. Veículos militares sendo movimentados com pressa. Helicópteros levantando voo no meio da noite. Não tem nada de comemoração ali.
Não tem clima de treinamento terminado. Parece mais uma base em estado de emergência. E essa parte do filme eu achei muito bem construída, porque a confusão que o Jack está sentindo é exatamente a mesma que a gente sente assistindo. Ele acabou de sobreviver a uma luta absurda contra uma máquina alienígena no meio da floresta. E agora chega na base esperando encontrar explicações. Mas o que ele encontra é caos. Alguns soldados finalmente percebem ele chegando carregando o Jacob. Eles correm imediatamente até ele. Médicos aparecem com uma maca. Eles pegam o Jacob rapidamente e começam a levar ele para a área médica da base. Antes de ir embora, Jacob ainda olha para o Jack e fala algo simples. Você conseguiu. É quase como um reconhecimento silencioso de tudo o que aconteceu. E então ele é levado pelos médicos. Jack fica ali parado por alguns segundos, completamente exausto, coberto de lama, roupa rasgada, mãos tremendo, mas ainda tentando entender o que está acontecendo ao redor. E então alguém se aproxima dele, o capitão, o mesmo capitão que estava comandando o treinamento. E o olhar dele agora é completamente diferente. Antes ele parecia apenas um instrutor duro, focado em testar os soldados. Agora ele parece preocupado, muito preocupado. Ele olha para o Jack de cima a baixo, depois pergunta algo direto. O que aconteceu lá fora? E essa pergunta é interessante porque mostra que a base não tem ideia do que aconteceu com o grupo. Eles provavelmente perderam contato quando o rádio foi destruído. Então Jack começa a explicar. Ele conta sobre a máquina, conta sobre o ataque, conta sobre os soldados que morreram e, principalmente, conta como conseguiu destruir aquela coisa. Enquanto Jack fala, o capitão escuta em silêncio, sem interromper, sem fazer comentários. E quando a história termina, ele apenas respira fundo e diz algo que muda completamente o contexto da situação. Ele aponta para um lugar na base. Jack olha e vê algo que faz ele congelar por um segundo. Alguns caminhões militares estão carregando pedaços de metal gigantes, restos de máquinas, partes mecânicas que parecem muito semelhantes àquela que ele enfrentou na floresta. O capitão explica a situação. A máquina que Jack destruiu não era a única. Na verdade, várias delas caíram na Terra. Aquele asteroide que apareceu no noticiário alguns dias antes não era um asteroide comum. Era algo muito pior. Objetos caíram em vários pontos diferentes do planeta, e em cada lugar onde um deles caiu, uma máquina apareceu. Máquinas parecidas com aquela que Jack enfrentou. Máquinas que começaram a atacar tudo ao redor. Vilas, cidades pequenas, bases militares, qualquer coisa. E aqui o filme começa a expandir a escala da história, porque até agora tudo parecia uma situação isolada, uma missão que deu errado. Mas agora a gente descobre que isso está acontecendo no mundo inteiro. Enquanto o capitão fala, algumas telas de televisão dentro da base mostram imagens de notícias. Helicópteros sobrevoando cidades destruídas. Militares lutando contra máquinas semelhantes. Explosões, evacuações, caos. E uma repórter dizendo algo que deixa tudo ainda mais assustador. Objetos semelhantes ao asteroide foram detectados caindo em vários países. Ou seja, isso não é um incidente local, é uma invasão. Jack fica em silêncio enquanto observa as imagens. E eu achei muito interessante como o filme trabalha essa reação. Ele não faz discurso, não entra em pânico. Ele apenas observa. Como alguém que acabou de perceber que a guerra que ele enfrentou nas últimas horas foi apenas o começo. Depois de alguns minutos, o capitão volta a falar. Ele pergunta ao Jack exatamente como ele destruiu a máquina. E essa parte é importante, porque Jack explica o detalhe que descobriu. A abertura no topo da máquina. A válvula que solta vapor. Ele explica que pedras entraram ali durante o ataque na área de mineração. E isso parece ter causado algum tipo de reação interna. Algo que sobrecarregou o sistema da máquina até ela explodir. O capitão escuta tudo com atenção, e você percebe que aquilo é informação extremamente valiosa, porque até aquele momento ninguém parecia saber como destruir essas máquinas. E agora, eles têm uma pista, uma fraqueza. Depois de um momento de silêncio, o capitão faz algo inesperado. Ele pega uma pequena caixa.
Dentro dela está um distintivo, o símbolo dos Rangers. Ele olha para o Jack e fala: Você cruzou a linha final. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo com a missão completamente fora do controle, Jack completou o teste. Ele liderou uma equipe, sobreviveu, protegeu um companheiro e voltou para a base. Então o capitão coloca o distintivo nas mãos dele. Você é um Ranger agora. E essa cena é muito simbólica, porque Jack não parece feliz, não parece orgulhoso. Ele apenas olha para o distintivo por alguns segundos, talvez lembrando do irmão, talvez lembrando da promessa que fez, talvez pensando que o irmão deveria estar ali também, mas não está. Depois disso, o capitão fala algo que mostra que a história ainda está longe de terminar. Ele diz que o exército precisa agir rápido. Essas máquinas estão se espalhando, estão atacando cidades. E agora que eles sabem que existe uma fraqueza, no próximo trecho da história. Quando o ônibus finalmente para dentro da base no Colorado, dá para sentir aquela mudança de atmosfera que todo filme de treinamento militar tem. Mas aqui ela é um pouco diferente. Não tem música épica tocando ao fundo, não tem câmera lenta com soldados descendo do ônibus como se fossem heróis. Pelo contrário, a sensação é quase desconfortável, como se todo mundo ali estivesse entrando em um lugar que vai quebrar eles de alguma forma. E eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto muito quando filmes de guerra mostram esse lado mais cru do treinamento, porque na vida real, ninguém vira um soldado de elite só fazendo flexão e correndo em câmera lenta. Os soldados começam a descer do ônibus um por um, mochilas pesadas nas costas, rostos tensos, alguns tentando parecer confiantes, outros claramente pensando: cara, será que eu fiz a escolha certa? Jack é um dos últimos a sair. Ele pisa no chão da base e olha ao redor. Montanhas ao fundo, clima frio, aquela estrutura militar cheia de barracões, torres de vigilância, campos de treinamento. Tudo parece organizado demais, rígido demais. E uma coisa já fica clara: esse lugar não tem espaço para fraqueza. Logo depois que todos os soldados se reúnem, o capitão aparece novamente. E olha, esse personagem é exatamente aquele tipo de instrutor que a gente espera ver em histórias de treinamento militar. Voz firme, olhar que parece atravessar a pessoa, postura de quem já viu muita coisa na vida. Ele não perde tempo com um discurso motivacional bonito. Nada disso. Ele vai direto ao ponto. Vocês têm 4 semanas. Silêncio total. 4 semanas para provar que merecem estar aqui. Ele começa a andar de um lado para o outro enquanto fala, analisando cada rosto. É como se estivesse tentando identificar quem ali vai quebrar primeiro. Durante esse tempo, vocês vão passar pelos testes mais difíceis da vida de vocês. Ninguém se mexe, ninguém fala, só escutam. Quem falhar, volta para casa. Simples assim, sem segunda chance, sem desculpas. E aí ele diz uma frase que, na minha opinião, define muito bem o espírito do filme naquele momento. Rangers não são feitos de músculos, são feitos de decisão. Eu lembro de pensar nessa frase enquanto assistia, porque ela já dá uma pista sobre o que vai acontecer com o Jack mais pra frente. Depois do discurso, o treinamento começa praticamente na mesma hora. E quando eu digo começa, porque o filme não tenta romantizar o combate. Os soldados estão completamente despreparados para aquilo. Eles não têm armas pesadas, não têm veículos, não têm suporte aéreo, só rifles comuns. E contra aquela máquina, isso parece quase inútil. Jack grita para o grupo se espalhar. Eles começam a correr em direção à floresta. A ideia é simples: usar o terreno para se esconder. Mas a máquina não para. Ela continua avançando. Cada passo dela faz o chão tremer levemente. E enquanto caminha, ela continua disparando. Alguns soldados conseguem escapar por pouco. Outros não têm tanta sorte. Explosões, tiros, gritos. Em poucos minutos o grupo já perdeu vários membros. E quando parece que a situação não pode piorar, ela piora.
Um dos projéteis da máquina cai bem perto do grupo que estava fugindo pela floresta. A explosão cria uma onda de choque enorme, e o chão simplesmente cede. Os soldados estavam correndo perto de uma encosta sem perceber. Com a explosão, a terra desmorona. Vários deles caem. Eles começam a deslizar pela encosta rochosa, caindo dezenas de metros abaixo. Pedras soltas, árvores quebrando, equipamento batendo nas rochas. É um caos completo. Alguns soldados conseguem se segurar, outros despencam direto até o fundo. Quando tudo finalmente para, o silêncio volta por alguns segundos. Jack é um dos primeiros a conseguir se levantar. Ele está machucado, sujo de terra, com a respiração pesada, mas ainda está vivo. Ele começa imediatamente a procurar os outros sobreviventes. Alguns estão feridos, outros não se mexem mais. O grupo que já era pequeno agora ficou ainda menor. Jacob está entre os sobreviventes, mas o estado dele é preocupante. A perna dele foi esmagada durante a queda. O osso parece deslocado. Ele não consegue nem ficar de pé, e isso cria um problema enorme, porque eles ainda estão no meio da floresta, sem rádio, sem comunicação com a base, e com uma máquina assassina procurando por eles. Jack pergunta pelo rádio, mas um dos soldados responde com uma notícia péssima. O soldado que carregava o rádio morreu na queda, e o equipamento ficou lá em cima. Sem rádio, eles não podem pedir ajuda. Sem ajuda, estão completamente sozinhos. E nesse momento, algo ainda mais assustador acontece. Eles começam a ouvir passos, pesados, metálicos. A máquina está descendo a encosta. Ela está procurando eles. Jack corre de volta para o topo rapidamente para tentar recuperar o rádio, mas quando chega lá, encontra uma cena terrível. O soldado que tinha o rádio está morto, e o rádio está completamente destruído. Não tem conserto. E enquanto ele está ali, ele escuta outro tiro. Ele olha para o lado e vê a máquina matando outro soldado que ainda estava vivo, sem hesitação, sem emoção, apenas eliminando o alvo. Jack percebe que se ficar ali vai morrer também. Então ele corre de volta para onde os sobreviventes estão escondidos. Ele conta a verdade para eles. A máquina está se movendo, está andando, e está procurando eles. Agora não existe mais dúvida. Aquilo não é um equipamento, não é um teste, é uma ameaça real. E a única opção deles é fugir. Mas existe um problema enorme. Eles estão presos na encosta. A única forma de sair dali é descendo ainda mais pela montanha, usando cordas. Eles começam a preparar rapidamente as cordas para descer. Cada segundo conta, porque a máquina pode aparecer a qualquer momento. Jacob não consegue se mover sozinho por causa da perna quebrada, então eles precisam ajudar ele também. Um dos soldados começa a descer primeiro usando a corda. Outro segura a corda para estabilizar. Mas antes que todos consigam descer, o som metálico volta. A máquina aparece no topo da encosta, e dessa vez ela está ainda mais perto. Ela olha diretamente para o grupo, e o scanner vermelho volta a brilhar. Em segundos, ela identifica o primeiro alvo e dispara. O soldado que estava segurando a corda é atingido diretamente. Ele morre na hora. A corda escapa das mãos dele. Jacob, que estava preso na descida, perde o equilíbrio e cai. Ele despenca pela encosta e bate violentamente nas rochas lá embaixo. O resto do grupo se joga atrás de pedras tentando se proteger, mas a máquina continua disparando. Pedras explodem, terra voa, árvores se partem ao meio. Jack percebe que se ficarem ali todos vão morrer, então ele grita para todos correrem para a floresta mais abaixo. Eles pegam Jacob, mesmo ferido, e começam a se mover o mais rápido possível. O terreno é difícil, cheio de lama, raízes. Depois pergunta algo direto. O que aconteceu lá fora?
E essa pergunta é interessante porque mostra que a base não tem ideia do que aconteceu com o grupo. Eles provavelmente perderam contato quando o rádio foi destruído. Então Jack começa a explicar. Ele conta sobre a máquina, conta sobre o ataque, conta sobre os soldados que morreram e, principalmente, conta como conseguiu destruir aquela coisa. Enquanto Jack fala, o capitão escuta em silêncio, sem interromper, sem fazer comentários. E quando a história termina, ele apenas respira fundo e diz algo que muda completamente o contexto da situação. Ele aponta para um lugar na base. Jack olha e vê algo que faz ele congelar por um segundo. Alguns caminhões militares estão carregando pedaços de metal gigantes, restos de máquinas, partes mecânicas que parecem muito semelhantes àquela que ele enfrentou na floresta. O capitão explica a situação. A máquina que Jack destruiu não era a única. Na verdade, várias delas caíram na Terra. Aquele asteroide que apareceu no noticiário alguns dias antes não era um asteroide comum. Era algo muito pior. Objetos caíram em vários pontos diferentes do planeta, e em cada lugar onde um deles caiu, uma máquina apareceu. Máquinas parecidas com aquela que Jack enfrentou. Máquinas que começaram a atacar tudo ao redor. Vilas, cidades pequenas, bases militares, qualquer coisa. E aqui o filme começa a expandir a escala da história, porque até agora tudo parecia uma situação isolada, uma missão que deu errado. Mas agora a gente descobre que isso está acontecendo no mundo inteiro. Enquanto o capitão fala, algumas telas de televisão dentro da base mostram imagens de notícias. Helicópteros sobrevoando cidades destruídas. Militares lutando contra máquinas semelhantes. Explosões, evacuações, caos. E uma repórter dizendo algo que deixa tudo ainda mais assustador. Objetos semelhantes ao asteroide foram detectados caindo em vários países. Ou seja, isso não é um incidente local, é uma invasão. Jack fica em silêncio enquanto observa as imagens. E eu achei muito interessante como o filme trabalha essa reação. Ele não faz discurso, não entra em pânico. Ele apenas observa. Como alguém que acabou de perceber que a guerra que ele enfrentou nas últimas horas foi apenas o começo. Depois de alguns minutos, o capitão volta a falar. Ele pergunta ao Jack exatamente como ele destruiu a máquina. E essa parte é importante, porque Jack explica o detalhe que descobriu: a abertura no topo da máquina, a válvula que solta vapor. Ele explica que pedras entraram ali durante o ataque na área de mineração, e isso parece ter causado algum tipo de reação interna, algo que sobrecarregou o sistema da máquina até ela explodir. O capitão escuta tudo com atenção, e você percebe que aquilo é informação extremamente valiosa, porque até aquele momento ninguém parecia saber como destruir essas máquinas. E agora, eles têm uma pista, uma fraqueza. Depois de um momento de silêncio, o capitão faz algo inesperado. Ele pega uma pequena caixa. Dentro dela está um distintivo, o símbolo dos Rangers. Ele olha para o Jack e fala: "Você cruzou a linha final." Mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo com a missão completamente fora do controle, Jack completou o teste. Ele liderou uma equipe, sobreviveu, protegeu um companheiro e voltou para a base. Então o capitão coloca o distintivo nas mãos dele. "Você é um Ranger agora." E essa cena é muito simbólica, porque Jack não parece feliz, não parece orgulhoso. Ele apenas olha para o distintivo por alguns segundos, talvez lembrando do irmão, talvez lembrando da promessa que fez, talvez pensando que o irmão deveria estar ali também, mas não está. Depois disso, o capitão fala algo que mostra que a história ainda está longe de terminar. Ele diz que o exército precisa agir rápido. Essas máquinas estão se espalhando, estão atacando cidades. E agora que eles sabem que existe uma fraqueza,